canal. Neste vídeo estaremos fazendo a análise de algumas ações, uma análise com viés de swing trade. São operações que não são intraday, operações que irão durar mais de alguns dias ou algumas semanas e alguns podendo ser até de meses algumas operações. É rentável também fazer day trade em ações, porém isso demanda um vídeo específico para isso. Aqui vou estar analisando algumas ações do setor bancário, algumas ações do setor de minério, duas ações do setor de energia elétrica e umas duas ações também do setor de alimentação. E só uma do setor de aviação, que também está com um cenário bacana. Sem mais delongas, vamos estar iniciando a análise. Começando aqui por Itaú, uma queridinha do swing trade. Estou aqui com o viés altista dela, marcando uma FIBO deste fundo, marcando que é uma região importante, projetando essa região de acumulação aqui, essa pernada aqui como um todo. Porém, é importante salientar que ela está numa região que supera uma máxima histórica. Ela já vem crescendo, já tem muito tempo, desde os anos 2000. Porém, está ensaiando aí uma superação, um sentimento positivo no setor bancário. Estarei esperando ela chegar aqui na faixa dos R$31, olhando pelo gráfico semanal. Olha aqui no diário para você ver como a gente estava tendo as rejeições suportada pela média de 200 períodos. Essa aqui, ó. Você tem a segunda rejeição aqui, uma terceira aqui, tudo suportado pelas médias. Ela vem tocar média, sobe, vem tocar média, sobe. E aqui está ensaiando uma nova subida aqui, ó, que pode vir a superar e vir aqui cravar no nosso alvo. Aqui a gente ainda tem os 8%. Esse aqui é um alvo curto até, que a gente está projetando aí. A próxima ação também é do setor bancário e é praticamente o mesmo gráfico, que é a Itaúsa 4, e são boas pagadoras de dividendo, tanto na valorização quanto no dividendo. Como podemos ver aqui, eu uso esse site aqui para a gente ter uma noção. Ó, tá pagando 5% de dividendos. Tá bacana. Vamos ver aqui quanto que paga em média nos proventos. Olha, tá pagando pelo preço da ação. Tá atrativo, R$10 e pagou 5%. Para aqueles que querem manter um capital e receber uma grana por isso, é uma boa escolha. Seria uma boa escolha. Aqui analisando também a ação do Banco do Brasil, olhando pela uma perspectiva diária. Estou vendo que está muito brigado, já tem um tempo fazendo um canal aqui e está correndo uma lateralização já tem algum tempo, mas aqui no semanal a gente pode ver que ele está suportado pelas médias, assim como o exemplo anterior. A gente tem o suporte da 200 e a gente tem o suporte das outras duas médias, que seja a de 9 e a de 20. Aqui eu usei uma ferramenta que é baseada na ferramenta anterior que eu estava usando, que é uma ferramenta baseada em Fibonacci. Só que essa aqui a gente mede um canal, não é uma projeção de pernada, é uma projeção de canal. O que consiste? A gente tem uma região de acumulação, a gente puxa o canal,
A gente projeta esse canal para baixo, que seria uma zona neutra, ou então uma zona de stop. E aí o alvo é 2 canais projetados para cima. Então um viés bem positivo aqui para o Banco do Brasil, com alvo lá em R$ 65. O Nubank já é que é do setor bancário também. É um ADR aqui do Brasil, que o Nubank abriu capital nos Estados Unidos, abriu capital na América lá. Só que já é uma ação do setor bancário, que é uma das queridinhas, mas eu não estou vendo aí um viés muito positivo para ela. Desde quando abriu o capital, a gente tem uma desvalorização aí, ó, bastante acentuada, já acumulando em seus 66% desde dezembro de 2021. Olhando no diário aqui, está sendo suportado pelas duas médias, olha, a de 9 e a de 20. Então a gente projetou um alvo aqui de FIBO, pegando essa região aqui, que foi uma região que compraram, que negociaram primeiro, né, que está tendo influência até hoje no preço. E esperando aí o Nubank uma perspectiva aí mais baixista. Vamos passar para o Banco Santander. O Banco Santander já tem uma perspectiva mais altista. Olhando aqui pelo gráfico diário. Olha, o mesmo padrão das ações anteriores. A gente tem as médias de 9 e de 20 e a de 200. Ele passou agora por todas as médias, furou, fez fundos mais altos, olha. Fundos mais altos, indicando uma possível tendência de alta. E aqui a gente teve um toque na média e uma rejeição. Aí ensaiando um movimento de alta. Uma alta aí de pouco mais de 5, 6% também. Com todas do setor bancário, se mostra como uma pagadora de dividendo aí também. Podendo valorizar as duas, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil não, né? Bradesco. O Bradesco aqui a gente também tem um cenário parecido, aí buscando um viés altista, já pegando deste movimento aqui, a gente projetando desse movimento aqui. A gente teve uma acumulação também, e a gente vem fundos mais acima e acumulando aí de uma forma positiva. Aqui teve uma quebra de padrão, porém a gente teve uma recuperação fortíssima, e em 60 dias valorizando 30% em 2 meses. Isso é um resultado excelente para swing e para ações. A gente tem também uma rejeição aqui, mas tem que tomar cuidado, uma atenção aí especial, porque esse candle aqui ele está de uma forma peculiar. Ele tem que começar a retomar aqui. Ele chegou em 50% do movimento de alta e ele tem que voltar a retomar aqui uma alta para a gente ter um viés mais positivo nele. E tem uma subida até agradável aqui, ó, de até 18%, 19%, que já é um valor bem mais atrativo do que as outras do setor bancário. Passando a análise para o setor de mineração. Aqui na Vale eu já deixei uma atenção aqui, porque as análises que eu fiz usando Fibonacci traz aqui uma tendência baixista, que foi já deste movimento aqui, ó. Ele veio, rejeitou e veio descendo aqui, e a gente estava esperando ela aqui nos R$56. Porém, houve uma acumulação aqui e teve uma pequena resistência aqui, teve um ímpeto comprador aqui, hein, nessa região, o que fez ele voltar para cima das médias, olha aqui.
e começar a fazer fundos mais altos. Veio, furou a 20, furou a 9, transpassou a 200 e está sofrendo uma pequena rejeição aqui. Atenção que está um pouco indefinido que ele voltou para essa região aqui, que é uma região de briga. Então, passando aqui para baixo dessas três linhas ou aqui para cima, a gente tem um viés mais definido. Enquanto isso, eu vejo com atenção. Mais uma do setor de minério, também com a tendência um pouco baixista. Olha, aí furando as médias, olha, veio para baixo das médias, veio para baixo da 200, veio aqui, fez um repique, fez uma rejeição e veio descendo próximo do nosso alvo. E aí teve esse sinal aqui comprador, que já é um resquício ali do gap de eleição, que após as eleições a gente teve um movimento muito forte de alta. E esse aqui também merece uma atenção e mais alguns dias para ter um direcionamento, mas por enquanto é um viés baixista. Os Minas também é um queridinho aí do setor de mineração. Eu marquei calculando essa expansão gigantesca que teve desde 2020 para cá, impulsionado pelo dólar também. E aí a gente está vendo esse processo corretivo. A gente vê que ela começou a furar as médias aqui, passou para baixo da 200, passou para baixo da 9, para baixo da 20 e veio fazendo fundos menores, ó. Fundo aqui menor, fundo menor, fundo menor, fundo menores, fundo menores. Então a gente pode ter mais uma pernada aqui de baixa, esperando aí um preço bem abaixo, hein? Bem abaixo. Se também, detalhe, se passar dessa região aqui, que é uma região importante, que principalmente do preço e o valor psicológico dos R$6, perdendo esses R$6 aqui, a gente tem que calcular as projeções de baixa. Petrobras, queridinha, Petrobras, ela já vem do movimento aí, ó, superando máximas e máximas. Olha só, ela já está aqui nessa região, superando todos os topos. Aqui na época de crise, mas detalhe à parte. Ela vem aqui, ó, acima da 200 e acima das duas médias da de 20 e da de 9. Assim como o último movimento, que é um movimento mais recente, que ele veio tentando fazer uma projeção negativa aqui, uma correção, né? Talvez até buscando a 200, mas depois da eleição a gente teve um movimento muito forte aí de alta. O mercado aí excitado com as eleições, hein? E a gente tem uma máxima aqui, superando essa máxima, só com novas projeções. Já é uma região de topo, hein? Atenção. Magazine Luiza, uma da queridinha do setor, famosa Magazine Luiza, depois de muito tempo finalmente ensaiou uma recuperação, aqui superando as duas médias de 20 e de 9. Porém, a gente tem aqui a 200, hein, que é uma média bastante importante. Mas aqui a gente tem um espaço aí, ó, de uns 30% até o topo anterior, que foi bem aqui, onde teve um ímpeto comprador, um ímpeto vendedor. Aí, então, aqui olhando no semanal, hein, o diário, a 200 já está mais perto. Mas caso ela passe para cima da 200, a gente tem o alvo lá em cima. Porque ela já vem fazendo aqui, ó, fundos superiores aos anteriores. Então, uma questão de observação e uma questão de atenção aí.
setor elétrico, temos aqui, essa aqui, estou vendo um viés baixista dela, porém com atenção, porque a 200 está aqui, ó, segurando o movimento, mesmo que a 9 e a 20 tem aqui colocado um movimento baixista. Então a gente tem uma região como se fosse um canal, certo? Entre aqui e aqui, essa região. É uma região como alguns analistas é uma região como alguns day trade chamam de trap zone, como o day trade Stormer traz em suas análises. É uma região que tem que ter bastante cuidado, pois é uma região que pode vir a trazer trades perdedores. Setor elétrico também, uma das queridinhas e que vem de uma valorização aí, ó, bastante acentuada desde a pandemia até o fim dela, né? E aí a gente tem aquele padrão que é melhor perceptível, que é acima da 200, acima da 9, acima da 20, topos aí superiores aos antigos, e aí superando aqui esse outro topo aqui, ó, a gente tem um movimento aí legal, hein? Uns 20%, fora dividendos. Setor de alimentação aqui eu tô vendo um ímpeto corretivo. Olha a 200 lá em cima, olha as médias aqui, olha o gráfico como está abaixo de todas as médias. A gente tem uma defesa aqui nesse candle, porém ficar aí esperto, pois superando, olha, passando aqui para baixo aqui a gente tem um alvo aqui em 11 e um alvo lá em 7. Por quê? E por que não estou usando Fibo nessa? Poderia puxar um Fibo aqui, ó, vindo aqui desse topo aqui, ou daqui mesmo, que é uma parte bem interessante. Trazendo aqui, ó. Mas seria uma análise bem alongada e talvez não conseguiria vir até aqui, porque a gente tem essa região aqui, ó, que teve uma grande rejeição. Quando chegou nesse patamar de preço, a gente teve muitos compradores. Então os compradores gostaram do preço, achou que estava barato. E a gente tem lá atrás também uma memória compradora nesse preço aqui de 7, uma memória forte, assim como nos R$10, que são essas duas linhas aqui. Então ficar esperto, porque aqui são regiões com um forte ímpeto comprador. Temos aqui a Gol também, que vem de uma recuperação já. Já tem um tempo que vem de uma recuperação. Porém, ela está nesse canal aqui, que aí ela vem, rejeita, vem, rejeita, vem, defende, vem, defende. Então ele fica preso aqui andando de lado e não passa nem para cima das médias e nem para baixo. Por pouco tempo, mas depois volta. Então é uma região de atenção. Porém aqui a gente tem um suporte da 200, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem um suporte da 200 aqui, que pode dar o apoio necessário para ele romper essa região, vir aqui ó, subindo e rompendo essa parte aqui para cima, a gente pode ter um alvo atingido aqui nos R$18, ó. E aí a gente tem um espaço de quase 30% ainda, mesmo atingindo essa região aqui e superando. A Ambev eu vejo ela num cenário muito mais macro, num gráfico aí mensal. Porém, ela é uma boa pagadora de dividendo e ela não pagou dividendo esse ano. Então, atenção, porque ela pode vir a pagar um dividendo para a gente.
Então a gente tem essa aqui. Está pagando aí por volta de 5% de dividendos. Então é uma ação que não vai sofrer muita volatilidade no preço, mas que tem uns dividendos bacanas. E tem aqui, ó, acima da 200. E com atenção, aqui a gente tem um movimento altista. Eu entraria numa compra superando aqui esse topo ou este topo aqui, para ficar posicionado para dividendos também, porque está num preço atrativo. Setor de alimentação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também com um ímpeto aí de baixa, mas com regiões que a gente pode ter compra, recompra, que são ações baratas. Que é a mesma aqui, ó. É a mesma. E por último, a gente tem uma queridinha também aí do setor de alimentação, que é a Marfrig. A Marfrig teve uma valorização bastante acentuada na época da pandemia, olha, principalmente pela alta do dólar. E agora que o dólar vem sofrendo correções, olha, e por esse viés, se continuar essa correção, que está abaixo da 200, está abaixo das duas médias, se continuar essa correção aqui, perdendo pontos em 5,16, é isso. A gente tem o dólar aí abaixo dos R$ 5. E com o dólar abaixo dos R$ 5, como a Marfrig, como a Vale, por exemplo, que são grandes exportadoras, a gente vê o faturamento delas caindo, porque o valor nominal do dólar está caindo. E com esse ímpeto vendedor no dólar, com ímpeto baixista no dólar, a gente também tem uma desvalorização aqui. Então a gente tem essa correlação de baixa aqui e baixa no dólar. O índice futuro, assim como o dólar futuro reagindo de uma maneira baixista, a gente tem ações que vai reagir a esse preço. Isso é inerente ao mercado. A gente tem aqui, ó, a 200 por cima e as duas médias aqui servindo de suporte de tendência e fundos mais baixos. Ó. Se ele vir aqui e perder esse fundo, vir aqui, tá. Entendeu? A gente tem alguns alvos. O primeiro alvo seria aqui nessa região de gap, em R$8, perdendo esse valor psicológico aqui dos R$8, o alvo aqui é em 5, 5,50, 5,80, por aí vai. O Ibov, ó, como podemos ver, temos muitas ações que estão com viés altista e outras com viés baixista, porém de maioria altista. O Ibov veio de diversas defesas na região dos 114 mil pontos. Ora, 1, 2, 3, 4 defesas. Porém, estavam na região de trap, entre as duas médias, a de 20, a de 9 e a de 200, fazendo aquele mesmo canal que foi mencionado anteriormente. Só que após as eleições, após o resultado do primeiro turno das eleições, a gente teve um movimento muito forte de alta. Ó. Dia 30, as eleições foi dia 2, foi aqui assim. Ó. Dia 3, que foi o primeiro dia útil, depois do domingo, dia 2 de eleição. A gente teve uma alta de 7% no Ibovespa em 3 dias, muitos pontos, de 109 mil pontos para 118 mil pontos, quase 10 mil pontos aí, ó, no índice futuro. E agora atenção, porque ele pode ensaiar uma correção até as médias aqui para continuar a subida. Porque nesse caso aqui eu também usei aquela ferramenta que deriva da Fibonacci, que é a FiMate, que já vem, é uma ferramenta muito utilizada em Forex, que traz aí a análise de grandes fluxos de capitais
que passa ali pelo Forex. É uma ferramenta que se mostra útil em tendências e ativos que tem um valor bem grande, assim como o Ibov. A ferramenta consiste do canal, da zona neutra e o stop seria a compra. A compra seria romper no canal aqui, ó. Rompeu o canal, a gente tem um stop aqui e um alvo lá. Porém, aqui a gente poderia encurtar os stops até as médias, sendo protegido pelas médias de 5%, para buscar 10% para ser mais rentável e fazer sentido, né? Um risco de 2 por 1. Do mais, é isso. E saliento que nenhuma das informações aqui são sugestões de compra, são ordens ou são sugestões minhas de compra ou venda de ativos. Isso aqui só reflete a minha opinião e uma análise pessoal dos ativos e as experiências que eu já tive no decorrer dos meus anos de operações.